Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E o programa está sendo apresentado de casa em respeito ao distanciamento social. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Contrato de experiência após dispensa da mesma função é considerado fraude. Vigia de pedreira não tem direito ao adicional de periculosidade. Trabalhadora gestante que recusou o retorno ao emprego após demissão tem direito à indenização estabilitária. Patroa de empregada doméstica é condenada por pressioná-la a assinar recibos atrasados. E veja também como o TST tem garantido aos estagiários do tribunal a plena experiência de aprendizado, mesmo com a atuação em home office. Começamos o programa de hoje com um caso de destaque julgado ao longo da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Veja na reportagem. A seção de dissídios coletivos do TST entendeu que o dissídio coletivo de natureza jurídica não é um instrumento processual adequado para discutir medidas de proteção contra a Covid-19, como o afastamento de pessoas do grupo de risco e o fornecimento de equipamento de proteção individual. A SDC reforçou o entendimento de que o dissídio coletivo de natureza jurídica só é cabível para a interpretação de normas específicas pré-existentes. O posicionamento da SDC ocorreu em relação ao processo envolvendo o sindicato que representa os assistentes sociais de Minas Gerais. Na ação, a entidade pediu que os empregados fossem afastados das atividades presenciais. O sindicato alegou que os profissionais tinham de trabalhar presencialmente sob pena de perda dos salários, sem que as empresas tivessem fornecido equipamentos de segurança ou adotado providências para evitar a contaminação. Em outro julgamento sobre o assunto, a SDC reiterou o entendimento. O caso tratou de recurso do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo contra uma decisão do TRT da 2ª Região. O regional havia determinado a obrigatoriedade de fornecimento irrestrito de álcool em gel, gorros, óculos de proteção, máscaras, avental e luvas, conforme nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de 2020. Além disso, caso a decisão fosse descumprida, a empresa teria que pagar multa. Nos dois processos debatidos na SDC, os ministros ressaltaram a relevância dos pedidos e a necessidade de que sejam garantidas aos trabalhadores condições adequadas de trabalho. Mas o colegiado concluiu que as reivindicações não se enquadram nas hipóteses de cabimento de dissídio coletivo de natureza jurídica previstas no regimento interno do TST. Os ministros citaram o artigo 241 do Regimento Interno do Tribunal, que diz: o ajuizamento de dissídio de natureza jurídica em específico pressupõe a existência de controvérsia entre a categoria profissional e a econômica acerca da interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares das categorias e de atos normativos. A mesma previsão está contida na Orientação Jurisprudencial número 7 da SDC. Dessa forma, a SDC decidiu que o dissídio coletivo de natureza jurídica só é cabível para a interpretação de normas específicas pré-existentes. Está disponível no site do TST o calendário de junho de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes. Na página, os interessados também têm acesso às pautas das sessões, ordem de preferência, a regulamentação e a tutoriais sobre como participar dos julgamentos. Acesse tst.jus.br. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes.
Começamos o giro de notícias com um caso julgado pela terceira turma, que anulou o contrato de experiência de um profissional por fraude à legislação trabalhista. Confira na reportagem. O caso envolve a LDC, produtora de sucos, e um colhedor de frutas no interior de São Paulo. De acordo com o processo, o empregado foi contratado pela segunda vez para exercer a mesma função da qual foi dispensado 3 meses antes, só que no modelo de contrato de experiência. O profissional acionou a justiça, pediu nulidade do último contrato e o pagamento de verbas rescisórias. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a sentença que havia considerado que o segundo contrato só seria nulo e por prazo indeterminado se a primeira relação de emprego tivesse sido de experiência, o que não foi. A conclusão teve como base o artigo 452 da CLT. O dispositivo considera por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato pelo prazo determinado. Segundo o TRT, nada impede a empresa de contratar um empregado por 30 dias a título de experiência, ainda que tenha prestado serviços anteriormente. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Agra Belmonte, explicou que o contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado, que tem a finalidade de permitir ao empregador averiguar a aptidão do empregado que for exercer a função para a qual será contratado. O relator acrescentou que esse tipo de contrato também permite ao trabalhador avaliar a própria adaptação na empresa e as condições de trabalho. No caso, ficou claro que o empregado foi contratado a título de experiência para exercer as mesmas funções que exercia anteriormente. Para o relator, não há dúvidas de que a modalidade de contratação teve por finalidade fraudar a legislação trabalhista. Segundo ele, o TST tem entendido que quando a empresa já teve a oportunidade de aferir as aptidões do empregado por meio de contratação anterior, o contrato de experiência posterior perde a natureza e passa a valer a regra geral do contrato por tempo indeterminado. A decisão foi unânime. Uma auxiliar de produção que foi dispensada grávida e se recusou a voltar ao emprego tem direito à indenização estabilitária. A decisão é da 7ª turma. A auxiliar trabalhou por menos de 2 meses na empresa até ser dispensada. 16 dias após a demissão, ela soube que estava grávida. A ex-empregada reivindicou então na Justiça do Trabalho a indenização correspondente ao período de estabilidade da gestante. Acrescentou ainda que, caso esse direito não fosse reconhecido, gostaria de ser reintegrada ao emprego. No Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, a empresa alegou que ofereceu à auxiliar a possibilidade de retornar ao emprego logo que soube da gravidez. Afirmou também que a empregada renunciou a essa proposta por ter se mudado para o estado do Pará. Por causa da renúncia, o TRT entendeu que a empregada não teria direito à indenização. A trabalhadora então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, aceitou o pedido da auxiliar. O ministro citou o artigo 10, inciso 2, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que o único requisito para que seja reconhecido o direito à estabilidade da gestante é a comprovação do estado de gravidez no momento da dispensa. Eu digo que, na questão de fundo, a subseção 1 de dissídios individuais desta Corte consolidou o seu entendimento no sentido de que o fato de a reclamante recusar oferta de retorno ao emprego não pode ser admitido como renúncia ao direito à estabilidade provisória, na medida que o único requisito previsto no artigo 10, 2, a linha B do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, para que seja reconhecido o direito à estabilidade da reclamante, é a comprovação do seu estado de gravidez quando a demissão sem justa causa. Dessa forma, por unanimidade, a 7ª turma reconheceu o direito da auxiliar e a empregada vai receber indenização correspondente ao período de estabilidade provisória. A patroa de uma empregada doméstica foi condenada por pressionar a trabalhadora, que é analfabeta, a assinar recibos referentes a salários antigos e demiti-la por justa causa. O caso ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e foi julgado pela 1ª turma.
Na reclamação trabalhista, a empregada doméstica relatou que pediu demissão depois de discutir com a patroa. No momento de realizar o acerto, foi pedido que ela assinasse vários recibos. A trabalhadora recebeu a carteira de trabalho sem a baixa e foi informada que a rescisão só seria feita em juízo. Na ação de consignação, a empregadora alegou que a dispensa foi por justa causa. De acordo com a profissional, por ter trabalhado na casa da família por muitos anos, a maneira como a relação de trabalho terminou gerou desgaste e sofrimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a condenação de primeiro grau contra a empregadora. O entendimento foi de que a doméstica havia sido coagida pela patroa a assinar os recibos. O regional aumentou ainda para R$ 2.000 o valor da indenização por dano moral. A empregadora recorreu, mas na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Dezena da Silva, relator do caso, verificou que o recurso não preenchia os requisitos processuais para admissão. Ele explicou que, de acordo com jurisprudência do TST, é imprescindível a transcrição precisa do trecho da decisão do TRT que demonstre que a matéria trazida no recurso já foi examinada e que permita verificar todos os fundamentos. O entendimento do relator foi acompanhado pelos demais ministros da primeira turma. O recurso da empregadora foi rejeitado. Dessa forma, ficou mantida a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000 por dano moral. E vamos para o nosso último destaque de hoje. O vigia de uma pedreira no interior de São Paulo não tem direito ao adicional de periculosidade. A atividade que ele exercia não oferece os mesmos riscos que a de vigilante. A decisão é da segunda turma. Na reclamação trabalhista, o vigia afirmou que estava sujeito a roubos e outros tipos de violência, além de trabalhar próximo a agentes perigosos. O laudo pericial anexado ao processo concluiu que ele trabalhava em condição perigosa ao realizar serviços de proteção pessoal e patrimonial, e em área de risco, perto do paiol onde eram armazenadas dinamites da pedreira. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença que havia negado o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado. No entanto, com base no artigo 193 da CLT, o TRT concluiu que o vigia do patrimônio da empresa teria direito à periculosidade. O inciso 2 do artigo diz que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O caso chegou ao TST e, no julgamento do processo, a relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, destacou que, diferentemente dos vigilantes, a atividade de vigia não gera pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, porque não preenche as condições estabelecidas no anexo 3 da norma regulamentadora número 16 do extinto Ministério do Trabalho, que trata das atividades de segurança e vigilância patrimonial. A jurisprudência do TST está consolidada no sentido de que o vigia não está exposto a risco de roubo ou de violência física. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeiro grau e negaram o pagamento do adicional de periculosidade. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então acompanhe o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. A presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, nomeou 2 novos conselheiros para a composição do CSJT, o desembargador Brasilino Santos Ramos, do TRT da 10ª Região, e a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, do TRT da 14ª Região.
Os novos conselheiros foram indicados pelo Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Coleprecor. A posse será na próxima sessão do CSJT, prevista para 25 de junho, e o mandato é de 2 anos. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá. Por conta da pandemia, a correição foi realizada de forma remota. Na ocasião, o ministro destacou a importância do TRT da 8ª Região para a história da Justiça do Trabalho e fez menção ao ministro Valmir Oliveira da Costa, que era originário do TRT-8 e faleceu no final de abril por complicações decorrentes da Covid-19. O ministro lembrou que a Justiça do Trabalho tem tido um papel fundamental na pandemia. Com o objetivo de auxiliar magistrados e servidores da Justiça do Trabalho nas audiências telepresenciais, a Secretaria de Comunicação do TST, com o apoio da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, preparou um vídeo tutorial com dicas para a gravação de depoimentos em audiências de forma separada no Zoom. Os depoimentos individualizados evitam arquivos longos e facilitam a busca de depoimentos específicos. O tutorial também explica como inserir os arquivos de vídeo no processo judicial eletrônico, com a inserção nas atas de audiência dos links de depoimentos gravados pelo Zoom. Acesse csjt.jus.br. Em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Rádio TST preparou uma reportagem especial sobre as medidas socioambientais adotadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos demais órgãos da Justiça do Trabalho. As iniciativas estão em sintonia com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O programa fala sobre a fase final de produção do Plano de Logística Sustentável 2021-2026 do TST e a política de uso racional dos recursos naturais por todos os órgãos da Justiça do Trabalho. A reportagem traz ainda as boas práticas adotadas pelo TST em prol do meio ambiente. Para ouvir, acesse tst.jus.br/rádio. A pandemia de Covid-19 mudou a dinâmica de trabalho de muita gente, que passou a realizar as atividades de casa. E o home office se tornou também a realidade de parte dos estagiários do TST. Na reportagem especial, você confere como o tribunal tem garantido aos estagiários a plena experiência de aprendizado, mesmo diante das atividades remotas. No dicionário, estágio. Substantivo masculino, tempo dedicado à prática de uma profissão, período que se permanece em uma empresa para aprendizagem e aprimoramento do cargo que se pretende ocupar definitivamente, qualquer situação transitória de preparação. Na prática, estágio é isso aí, atenção, proatividade e empenho no que se vai fazer. Essa é a equipe de estagiários da CATIA, da Seção de Análise e Indexação de Peças Processuais do Tribunal Superior do Trabalho. O estagiário, eles analisam o processo como um todo, verifica quais são as peças necessárias, seleciona essas peças e indexa para a gente, mapeando o processo de uma maneira que facilite a atividade do gabinete. Todo mundo online tem motivo. A pandemia da Covid-19 levou os servidores e os 10 estagiários do setor a trabalharem de casa. Desafio para estudantes e gestores que não deixaram a peteca cair e continuam gerando conhecimento e executando serviços de qualidade. Eles têm aprendido bastante, a resposta está sendo muito positiva. A gente pega estagiário de muita responsabilidade e com afinco mesmo, eles querem aprender, se esforçam, que depende muito também da dedicação e do esforço do estagiário, né? A gente dá todo o suporte, a gente informa tudo o que é necessário, todas as informações são disponibilizadas. Nós temos um manual lá no nosso setor de como fazer esse trabalho. O processo seletivo mais recente foi realizado em março deste ano, mas não se preocupe, para os próximos, a forma de participar é a mesma.
Você que é estudante do ensino médio pode se juntar à turma e ser estagiário do TST. Basta estar vinculado a uma instituição pública de ensino e matriculado no primeiro ou no segundo ano regular do ensino médio ou no primeiro semestre do EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Já estudantes de nível superior devem estar matriculados a partir do terceiro semestre, em instituição pública ou privada. Para atuar no gabinete dos ministros, um pouco diferente. É necessário cursar a partir do sexto semestre do curso de Direito. Só não pode estar no último, prestes a se formar. A seleção é realizada pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, que aplica uma prova escrita aos interessados. As inscrições são feitas pela internet. Os aprovados são inseridos em cadastro reserva, que é utilizado de acordo com as necessidades do tribunal. A validade é de 1 ano, mas pode ser prorrogado. 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. A partir do momento que faz a inscrição, participa do processo seletivo e é selecionado, a gente fica com essa lista de todos aprovados e, à medida que vamos tendo pedidos das unidades para a contratação de estagiário, a gente solicita ao CIEE que marque as entrevistas com esses candidatos de acordo com a sua classificação. Oportunidade para colocar em prática boa parte do que se aprende na teoria, além, claro, de conhecer pessoas, fazer o famoso network, rede de contatos, expandir os horizontes. Eles adquirem a experiência, né? Eles ficam num ambiente, né, de trabalho, né? Eles praticam, eles colocam em prática o que eles aprenderam na sala de aula, né? Eles têm a instrução das pessoas que já estão adaptadas ao trabalho, eles conseguem aprender a se portar no ambiente de trabalho, né? Os resultados, segundo a equipe da seção de benefícios e estágios, são notáveis. A gente tem exemplos de muitos que ficaram assim, muito felizes com a oportunidade do estágio, desempenharam um trabalho que até foi uma expectativa maior, né, para a gente, e eu acho assim, que motivou muitos de continuarem estudando, né, fazer um nível superior, prestar um concurso. Na equipe da CAT, o saldo também tem sido bastante positivo. Tem estagiários que falam que fez a prova da OAB e nem precisou estudar a matéria de direito, porque escolheu essa área, direito do trabalho, e foi muito bem sucedido, né? Tirou notas ótimas através do aprendizado que ele adquiriu no nosso estágio. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você também pode acompanhar no site e pelas redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.